Bem-vindos ao quarto vídeo deste curso de jornalismo investigativo. Neste nós vamos falar com Azamat Sheikh e vou pedir para ele se apresentar. Bem-vindo, Azamat. Obrigado. Eu sou Azamat Sheikh, jornalista estagiário do Media Lab. Ok, Azamat, nós estamos a falar aqui de sinais de alerta. E os sinais de alerta eles podem derivar de vários aspectos. Nós falamos muito isso no contexto do Media Lab, quando nós estamos a produzir matérias investigativas. Alguns podem resultar de algo com o qual nos deparamos, como no caso da Milagrosa, verificou que era a venda desenfreada de estimulantes sexuais e percebeu que por trás daquilo poderia ter uma coisa que estava a acontecer de forma ilegal. E com base nisso ela fez uma matéria, passou por um processo de investigação, como o Álvaro Malambat, em relação às sapatilhas. No seu caso, na matéria que foi feita sobre a Dugongo, de onde é que surgiu o sinal de alerta? O sinal de alerta ele surge através de um estudo feito por uma organização não governamental sobre reassentamentos em projetos de desenvolvimento ou em projetos de exploração de recursos naturais. E para o caso de Dugongo, ele não foi diferente e há elementos que constavam do relatório em que não estavam suficientemente claros na minha percepção. E um dos exemplos é que muitas vezes, um pouco por todo o país, em casos de reassentamento ou expropriação de terras por implantação do empreendimento, os reassentamentos não são bem sucedidos. Daí surgiu a ideia de verificar se de fato o reassentamento feito pela Dugongo não podia passar por mesmo processo. E como é que foi? A ideia foi sair daqui, ir até Matutuíne e falar com as comunidades, ou a Azamat primeiro falou com quem fez o estudo? Primeiro aproximamos a organização que fez um estudo para entendermos mais elementos, para termos mais subsídios e ter uma visão diferente daquilo que foi publicado eventualmente no próprio estudo. Daí... Tá bem. Quando falaram com a organização que fez o estudo, que elementos é que foram levantados? A organização que fez o estudo mostrou, em algum momento, que não teve... não fez um estudo qualitativo e teve essas pequenas dificuldades em ir ao terreno. Então, depois de obter essa informação, nós sentimos que deveríamos aproximar e ver lá em loco para perceber essas tendências. Tudo isso ainda no processo de pesquisa. Então, a Azamat estava num processo de consolidação das hipóteses da pauta. O que eu quero perceber é que a Azamat é natural da Zambésia, não fala a língua local. Que estratégia usou para, estando em Matutuíne, conseguir comunicar com aquela população que não é muito fluente em português, por exemplo? Bom, para termos essa abertura, tivemos que selecionar, formar uma equipe de estagiários, pessoas com habilidades de falar xangana, eventualmente. Eu transmitia a ideia do que nós pretendíamos saber das pessoas que lá estavam, que estavam diretamente relacionadas com o caso que estávamos já... Então, a Azamat, nesse sentido, funcionou como coordenador. E como é que foi esse papel? Porque, normalmente, o que acontece nestes processos, há uma luta pelo protagonismo. Como é que geriu a situação de largar o papel de quem está na frente e coordenar todas essas atividades? E como é que geriu a situação de egos no grupo? Estamos a falar de jornalistas estagiários a fazerem um produto investigativo e todos querem sair daqui e querem ir para um sítio. Então sempre há aquela necessidade de querer estar à frente das câmeras. Como é que foi este processo? Entendi logo que um dos caminhos para termos já um produto muito bem trabalhado seria ceder e não estar necessariamente em frente do processo, mas colocar pessoas
que têm essa capacidade de, sobretudo quanto à questão da língua, entender as partes, transmitir. E durante esse processo houve um envolvimento, houve uma coordenação em termos de dar mais subsídio, como gerir essas situações dentro do grupo, através da própria coordenação, onde foram levantando algumas questões que, de certa forma, melhorariam a comunicação entre todos os membros do grupo. E não está diretamente nas câmeras, eu acho que permitiu que eu fizesse o melhor trabalho por detrás das câmeras e não em frente às câmeras. O que se pode compreender desta situação é que não existe um super jornalista e nós precisamos ceder e reconhecer onde é que as nossas habilidades são importantes. O que é que a equipa constatou no terreno que não existia, por exemplo, no estudo? A primeira coisa que constatamos foi que as pessoas que foram reassentadas não estavam distantes ou não estavam a metros suficientes, não havia uma distância, aquela que é recomendada pela lei, de estarem entre a fábrica e a zona residencial. Também constatamos que as pessoas apresentavam uma reclamação que era para a empresa do Gongo SA Moçambique e, a princípio, o negócio de compensação pelas suas terras foi feito por uma outra empresa, que na altura ainda era CIFMOS. E após a conversa com os moradores, e foram apresentando alguns documentos que tinham lá a assinatura da CIFMOS, e a empresa recusava-se em dar as devidas compensações por já não fazer parte a do Gongo, nesse caso, por não fazer parte da CIFMOS, e as pessoas não tinham onde canalizar as suas reclamações. Esse foi o primeiro cenário diferente que nós encontramos, diferente do próprio estudo. Ou seja, as pessoas na fase inicial falavam com pessoas que representavam uma empresa que se chama CIFMOS, mas na fase da reclamação deparavam-se com uma empresa que se chamava do Gongo SA. Essa foi uma das constatações que vocês tiveram no terreno. Mas no vosso processo de investigação existe alguma relação entre CIFMOS e do Gongo SA? Existe uma relação. Na verdade, trata-se do mesmo grupo de investidores, mas a princípio, quando eles chegam para fazer o trabalho de prospecção, e tinha essa ideia de se implantar lá a fábrica de cimento, que seria onde tinham grandes proporções da matéria-prima para a produção desse produto, nesse caso que é o produto final, o cimento. E a CIFMOS começa com as atividades e depois de algum tempo é ejeitado outros capitais que são por parte anda no mesmo ramo, e cria-se a do Gongo. Quer dizer, a do Gongo é criada no contexto da CIFMOS. Exato, criada no contexto da CIFMOS. Mas, pela vossa investigação, o que ficou claro é que a exploração está a acontecer num terreno cuja titularidade do espaço DUAT ainda pertence à CIFMOS. Exato. E a do Gongo é subsidiária da CIFMOS. É uma empresa da CIFMOS. Sim. A princípio, tinha essa ideia de que a CIFMOS só fazia a exploração da matéria-prima, nesse caso do calcário, não que era responsável pela produção e comercialização do cimento, mas percebeu-se que a do Gongo é subsidiária da própria CIFMOS, que faz a própria exploração. Isso tudo foi constatado no terreno. E por que em que momento vocês falaram com as autoridades? E por que razão não foram ter direto com as autoridades?
Nós não fomos ter direito com as autoridades por observarmos aquelas questões básicas do próprio jornalismo investigativo em si, que não se pode ter com as autoridades antes de se colher as próprias evidências, porque eventualmente eles podem vir a colocar barreiras na própria investigação e estaríamos sujeitos a um certo tipo de perigo. E foi esse processo de não ter diretamente com as autoridades permitiu que tivéssemos maior abertura para colher informações a respeito do próprio assunto. E os direitos destas comunidades até hoje ainda não estão reparados, mas a matéria que vocês fizeram teve alguma repercussão, porque ela foi replicada por outras organizações da sociedade civil. Tivemos também o caso da Livaningo, que fez uma exposição. Vocês sentiram-se satisfeitos com os resultados? Bom, sentimos-nos satisfeitos com o resultado, mas não na sua totalidade, tendo como base os próprios princípios do próprio jornalismo, sobretudo investigativo, que é de gerar mudanças, discussões, colocar essas situações em mesa, eventualmente na própria agenda governamental, e ver as pessoas lesadas por esse tipo de processo, a ver as suas condições de vida melhorarem. É verdade que tivemos um certo nível de satisfação quando foi replicado por outras organizações da sociedade civil. E seria ainda mais satisfatório se aquelas pessoas que foram lesadas, nesse caso pela empresa do Congo, tivessem os seus direitos reparados. Mas há um processo de construção de casas. Isso foi levantado pela vossa matéria. De que forma estas casas vão de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas? Quantas casas foram construídas? E jornalismo investigativo, ele não terminou aí. Então, há algum trabalho para dar continuidade àquilo que foram evidências que vocês recolheram, para ver se já foi feito algum trabalho em prol da reparação dos direitos destas comunidades? Sim, há um trabalho que pretendemos ainda desenvolver nesse lado, no sentido de ver até que ponto as casas, por acaso chegamos de ver as casas, as pessoas foram apresentando algumas reclamações sobre as mesmas, e a coisa mais comum que elas foram apresentando é que não é suficiente ter um tipo de casa melhorada, nesse caso. Não é só a casa, mas é a distância, por exemplo, entre a machamba e a casa, é a distância entre a machamba e o mercado, e a ideia de produzir eventualmente uma nova abordagem sobre esse tema deve ser nessa mesma perspectiva, e investigar e ver até que ponto as casas, de certa forma, beneficiam as próprias comunidades. Ok, esta foi a conversa com Azamat. Queremos agradecê-lo por partilhar com outros jornalistas aquilo que foi a experiência na produção de uma matéria. Sabemos que não pode revelar muitas coisas porque vai ferir aquilo que disse. Estão a recolher evidências e se partilha muitas dessas evidências e do processo que está a tratar, poderá não conseguir terminar a matéria, mas aqui ficou o essencial. A Azamat explicou que é importante, tanto a Azamat como a Milagrosa explicaram que é importante primeiro recolher as evidências e só depois confrontar as pessoas envolvidas, porque neste processo de inverter a recolha de informação podemos colocar em causa o produto final.